Olá, amigos. Ao olharmos para o mundo hoje, é claro que algo deu terrivelmente errado. Toda vez que você olha as notícias, seja na televisão, na internet, nas redes sociais ou no jornal, notícias profundamente perturbadoras estão em toda parte. O crime está desenfreado. O uso de drogas está disparando, as famílias estão se desintegrando, o mundo político está implodindo e as guerras continuam a se enfurecer, deixando miséria, dor e morte em seu rastro. Pessoas em toda parte, de todas as fés, ou sem fé alguma, reconhecem que estes são tempos excepcionalmente preocupantes e estão procurando respostas. Qual é a causa de toda essa turbulência e agitação? As coisas vão melhorar algum dia ou só piorar? Agora, a Bíblia nos dá uma pista sobre o que levou a todo esse sofrimento. Em Isaías 24:4-6 lemos: Verses 4 through 6 we read. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Observe a frase-chave aqui. Porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. De quem é a lei? De quem é a aliança? A resposta, é claro, é a lei de Deus. Afinal, foi Ele quem primeiro disse: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, seja fiel ao seu cônjuge, não furtarás, não dirás falso testemunho, e assim por diante. Não só esses mandamentos atemporais fazem parte da lei de Deus, mas também serviram como princípios fundamentais para as leis de países civilizados ao redor do mundo. Desde o início do grande conflito no céu, tem sido o intento de Satanás subverter a lei de Deus, lemos no livro O Grande Conflito. Foi para realizar isto que entrou em rebelião contra o Criador. E posto que fosse expulso do céu, continuou a mesma luta na terra. Enganar os homens, levando-os assim a transgredir a lei de Deus, é o objetivo que perseverantemente tem procurado atingir. De várias maneiras, Satanás tentou lançar desprezo sobre a lei de Deus e sobre o próprio Deus, insinuando que o Todo-Poderoso é irracional, que seus mandamentos são um fardo pesado e impossíveis de obedecer. Em seu lugar, ele introduz suas próprias doutrinas distorcidas, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, como Jesus apontou em Mateus 15:9. Infelizmente, Satanás teve uma grande influência em deturpar os ensinamentos da Bíblia. E agora, muitos estão seguindo tradições humanas em vez da verdade das Escrituras. O último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus, escreve Ellen White. Estamos agora a entrar nesta batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e da tradição. Ela continua dizendo: muitos têm chegado a negar doutrinas que são, com efeito, as colunas da fé cristã. Os grandes fatos da criação, conforme são apresentados pelos escritores inspirados, a queda do homem, a expiação, a perpetuidade da lei de Deus, são praticamente rejeitados, quer no todo, quer em parte, por vasta proporção do mundo que professa o cristianismo. Ela continua como se estivesse escrevendo hoje. Milhares que se orgulham de sua sabedoria e independência consideram como prova de fraqueza depositar implícita confiança na Bíblia.
acham que é prova de talento e saber superiores, cavilar a respeito das Escrituras Sagradas e espiritualizar e explicar evasivamente suas mais importantes verdades. Vocês veem, amigos, quando os ensinamentos de Deus são deixados de lado, incluindo seus mandamentos, a sociedade começa a desmoronar. Rejeitando a verdade, os homens rejeitam o seu autor. À medida que nos aproximamos dos últimos dias da história da Terra, Jesus nos adverte sobre o que acontecerá antes de seu retorno. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus então dá um aviso severo. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Como isso pode ser? Por que os seguidores de Cristo enfrentariam perseguição e até a morte antes de sua segunda vinda? Bem, sabemos o que aconteceu com os primeiros apóstolos. Após receberem a efusão do Espírito Santo, eles alvoroçaram o mundo, enquanto eram testemunhas de Cristo por todo o mundo então conhecido. No final, 5 dos apóstolos foram crucificados, incluindo Pedro, que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. 3 foram apedrejados até a morte, 2 morreram pela espada, e 1, Tiago, o irmão de João, foi decapitado. Apenas João morreu de morte natural anos depois de ser fervido em óleo e, posteriormente, exilado por sua fé. Ao longo da história cristã, os fiéis seguidores de Cristo enfrentaram perseguição e até a morte por causa dele. E somos advertidos em uma profecia especificamente focada nos tempos do fim, que a perseguição voltará a atingir os seguidores de Jesus. Lemos em Apocalipse 12:17 que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O que isso significa? E como podemos estar preparados para um tempo como este? Em nosso próximo vídeo, responderemos a essas perguntas e mais. Enquanto isso, no entanto, vamos lembrar dos muitos fiéis que vieram antes. E como lemos em Hebreus 12:1-2, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Convido você a orar comigo agora mesmo. Pai do céu, sabemos que muitos foram perseguidos por tua causa. Pedimos que o Senhor fortaleça cada um de nós enquanto enfrentamos o futuro e o que quer que esteja por vir. Ajuda-nos a saber que podemos nos apoiar completamente em Ti, independentemente da situação, e que o Senhor nos carregará através de tudo para a glória do Seu nome. E o que quer que aconteça conosco, sabemos que na análise final, o Senhor pode trazer vida eterna a todos que morreram em Cristo, que testemunharam e deram testemunho da bondade da lei de Deus e de seu caráter, que é, em sua essência, o amor. Pai,
abençoa cada um de nós e nos fortaleça para os tempos que virão. Em nome de Jesus, pedimos. Amém. Amen.